Olá, pessoal! Na aula de hoje vamos tratar sobre a ética em Platão. Aqui no nosso canal Eu Quero Saber, você terá acesso a 3 vídeos sobre Platão. O primeiro deles trata sobre a questão da metafísica em Platão. Então, nesse vídeo, será tratado sobre a questão do mundo das ideias, aquela questão do mito das cavernas, que é referente ao primeiro ano do ensino médio. No segundo vídeo, que é este, nós iremos tratar sobre a ética em Platão. E também terá um terceiro vídeo que abordará sobre a filosofia política em Platão. Então vamos lá? Vamos ver um pouco sobre a ética em Platão. Então, o Platão foi esse grande filósofo grego que desde antes de Cristo deixou para nós grandes ensinamentos sobre diversas áreas do conhecimento, sobretudo sobre a ética, que é o que nos interessa na aula de hoje. Então, vamos recordar o ambiente em que Platão viveu. Então, os alunos do ensino médio estudam sobre a Grécia Antiga lá nas suas aulas de história. Mas, recordando de maneira bem breve, era aquele ambiente em que eles viviam nas cidades-estados, né? Vivia na polis grega, onde o cidadão se realizava, os cidadãos tinham orgulho de participar, pois eles podiam participar diretamente da política, né? Então, eles podiam participar dos debates e das decisões da cidade, na praça pública, ou nos locais para isso destinado. Então, Platão ele nasceu em 427 a.C. em Atenas e faleceu em 347 a.C. Foi um dos pensadores mais importantes de toda a história da filosofia. Ele era descendente da antiga aristocracia ateniense e viveu no meio político, no qual sua família era muito influente. Os textos de Platão foram escritos na forma de diálogos. Então, se quisermos identificar facilmente um texto de Platão, haverá 2 ou mais personagens conversando, e através das falas, né, desses personagens é que nós vamos encontrar aí todo aquele pensamento, toda aquela teoria, todo o conhecimento que Platão quis transmitir. Suas principais obras foram a Apologia de Sócrates, a República, então temos aqui um exemplar de A República de Platão, Fédon. Então, nesse livro Fédon, ele fala sobre o diálogo sobre a alma e a morte de Sócrates, então ele trata da questão da imortalidade da alma, o Banquete, Fedro e Político. Pessoal, Platão foi discípulo de Sócrates, então muitos dizem que Sócrates não deixou nada escrito, e o que nós conhecemos de Sócrates foi através daquilo que Platão escreveu, né, o que seu discípulo deixou escrito. E Platão seguiu Sócrates até a morte. Então, quando Sócrates morreu, quando teve o seu julgamento, Platão ficou muito decepcionado, desencantado com a democracia e com a política ateniense, o que levou a sair em viagem. Então, ele viajou para Megara, na Magna Grécia, Siracusa, na Sicília e Egito. Então, o Platão, assim como outros grandes filósofos, foi o caso de René Descartes, Schopenhauer e outros, eles se colocaram em viagens para conhecer outros povos, outras realidades, antes de escrever as suas teorias filosóficas. E essas viagens e essas vivências amadureceram o pensamento filosófico de Platão. E em 387 a.C., Platão retomou Atenas e fundou a sua escola filosófica, a Academia. Agora, pessoal, vamos tratar um pouco sobre o que é amor para Platão. Então, todos nós conhecemos aquela expressão, aquela ideia de amor platônico, mas o que seria isso? O que é o amor para Platão? Então, o mito de nascimento de Eros é usado por Platão para ilustrar a característica fundamental do amor, que é a insuficiência. Então, para Platão, ama-se quando se deseja algo que não se tem, e por isso o amor pode ser considerado tal como o filósofo. Então, pessoal, se o filósofo é aquele que busca a sabedoria, né, que deseja a sabedoria, o amor deseja a beleza. A beleza, nós vamos ver mais adiante para Platão, significa aí essa satisfação, tudo aquilo que dá satisfação, que dá completude ao homem. Então, assim como o amor não tem beleza, mas a deseja, o filósofo busca a sabedoria sem possuí-la. Então, nós já vimos que o filósofo não é aquele que possui sabedoria, não é aquela pessoa inteligente, sabe? E sim aquele que busca a sabedoria. Então, está aqui o mito de Eros, considerado aí, chamado também de Cupido. Foi nesse mito dessa relação entre Eros e Psique, entre o amor e a alma, que Platão passou, né, transmitiu
os seus ensinamentos aí sobre o amor. Então, o amor é essencialmente uma necessidade não satisfeita, a percepção de alguma coisa essencial para a própria completude. Então, no livro Banquete, utilizando de sua estrutura particular o diálogo, Platão imagina que os comensais, que são aquelas pessoas que estão sentadas à mesa na hora da refeição, façam um elogio ao amor. Né? Eles tratam sobre o tema do amor. De que forma? Segundo o Juvenal Salvian, professor, a narrativa de Platão apresenta o amor como dotado de dois grupos de características opostas. Então, de um lado, o amor é carência e falta, pois é filho de pobreza, e de outro é abundância e energia, pois é filho de recurso. Então, o amor ele é dotado de duas faces, né? A de carência e falta e de abundância e energia. Então, ele é um misto de falta de sabedoria e de posse de astúcia. É pobre de beleza, mas é rico de esperteza em caçá-la. Então, ele é pobre, né? Ele, como a gente disse, né? Ele tem a ver com essa insuficiência, mas ele é rico de astúcia para caçar a satisfação. A explicação de Platão, remetendo às origens míticas do amor, exprimiu uma certeza adquirida no cotidiano da vida do homem. Então, segundo Platão, os indivíduos desejam completar a sua vida, né? Que é essa carência, e são dotados de capacidade de buscar aquilo que pode dar essa completude, que é o que ele chamou de recurso. Então, diante de alguém que represente a possibilidade de preenchimento dessa carência, a pessoa amante fica fascinada e se deixa tomar pelo amor. Então, Platão também tratou da independência das pessoas amantes, levantando um tema de grande interesse filosófico. Nenhuma pessoa quer ter a outra pelo simples fato de tê-la. Então, ninguém quer ser dono da outra, mas pela satisfação que sente na relação com ela. Então, o que importa não é a sensação de ser dono da outra pessoa, e sim estar feliz com outra pessoa, estar satisfeito. Essa relação ela precisa ser boa para os dois, né? Se tiver boa, se a relação for boa, se a relação fizer as duas pessoas se completarem e crescerem, aí, segundo o que nós estamos vendo aqui da teoria de Platão, faz sentido essa busca dessa satisfação. Aliás, muitas pessoas percebem que, mesmo se amando, é melhor para ambas separarem, pois a relação existente entre elas só traz infelicidade. Então, essa relação, para Platão, ela deve trazer felicidade. Então, não é, portanto, a posse da pessoa amada que supre a carência humana, mas a qualidade da relação que elas constroem juntas. Então, elas olham entre si, né? As pessoas amantes, elas conseguem ver umas às outras, mas é preciso olhar para um terceiro elemento, que é a satisfação que vem na relação entre elas. No livro Fedro, Platão identifica dois tipos de amantes: aqueles que amam porque seguem apenas o desejo de prazer e aqueles que amam porque seguem o desejo do melhor. Então, para Platão, o primeiro tipo de amor funciona naturalmente. É natural essa busca do prazer para os humanos, ao passo que o segundo, né, que é esse desejo de melhorar, esse desejo do melhor, ele requer treinamento, ele requer uma educação. Então, ambos estão misturados. Ora vence um, ora vence outro. Na verdade, eles são duas formas distintas de viver o mesmo desejo que move os seres humanos, que é esse desejo de completude, seja por prazer, seja na busca do que é melhor. Bom, e o que é o bem? Em geral, tudo que possui valor, preço, dignidade a qualquer título. Então, essa é uma definição de dicionário. Mas vamos ver o bem para Platão, esse grafado aí com um B maiúsculo. Então, na verdade, bem é uma palavra tradicional para indicar o que na linguagem moderna se chama valor. Desculpe, faltou um A aqui no para. Um bem também é beleza, dignidade ou virtude humana, bem como uma ação virtuosa, um comportamento aprovável. Então, o bem tem relação com essa ideia de beleza para Platão, de dignidade, de virtude humana. Bem se refere a uma ação virtuosa. Está aí a relação que esses termos, né, que nós estamos vendo, amor, bem e beleza, tem com a ética para Platão. O comportamento aprovável, ele chama de bem, com um B maiúsculo. Então, segundo a teoria metafísica de Platão, o bem
é o que confere verdade aos objetos cognoscíveis. Então, vocês lembram da teoria de Platão, da teoria das ideias, onde nós temos o mundo inteligível, o mundo das ideias, e o mundo sensível. No mundo inteligível, no mundo das ideias, a gente consegue conhecer a essência das coisas através do exercício da razão. E no mundo sensível, o mundo onde as formas são uma cópia dessas ideias. Então, que confere ao homem o poder de conhecê-los, que confere beleza às coisas. Em uma palavra, é a fonte de todo ser humano, no homem e fora do homem. Vamos ver um pouco melhor o que seria esse bem. Platão compara o bem ao sol, que dá aos objetos não só a possibilidade de serem vistos, como também de serem gerados, de crescerem e de nutrirem-se. Então, assim como o sol, que mesmo sendo a causa dessas coisas, não é nenhuma delas. Também o bem como fonte da verdade, do belo, da cognoscibilidade, etc., e em geral do ser, não é nenhuma dessas coisas e está além delas. Então, o bem é assim como o sol. Ele não é os objetos, ele não cresce, mas ele é o que permite com que tudo isso aconteça. Então, o bem para Platão é a fonte da verdade, da beleza, né, dessa capacidade de buscar satisfação, da cognoscibilidade, né, dessa possibilidade de usar a razão para conhecer a verdade das coisas. A noção de belo só coincide com a noção de objeto estético a partir do século XVIII. Então, essa noção de belo que nós temos, que nós referimos a algum objeto, né? Nossa, aquele quadro é bonito, ela só começa a partir do século XVIII. O belo para Platão é uma manifestação do bem. Então, uma das manifestações do bem para Platão é o que ele chama de belo. Então, segundo Platão, só a beleza, enquanto todas as substâncias perfeitas, coube o privilégio de ser a mais evidente e mais amável. O que é essa beleza? Platão denomina a busca constante de satisfação como busca de beleza. Então, a beleza é, no vocabulário platônico, o nome daquilo que atrai o ser humano em tudo que lhe oferece satisfação. Então, se pelo amor o ser humano percebe tanto a sua carência como aquilo que pode supri-la, então pode-se dizer-se que pelo amor o ser humano busca a beleza. Então, essa relação entre amor e beleza. O ser humano busca a beleza, ele busca a satisfação. E essa satisfação, ela é a fonte do bem. Está aí a relação entre amor, beleza e bem. O vínculo entre o amor e a beleza para Platão foi retratado em Um Banquete. Na obra, Eros tornou-se companheiro e servente de Afrodite por ter sido concebido durante os festejos pelo nascimento da deusa. Por isso, orientou o seu amor para o belo, sendo bela a própria Afrodite. Eros, como diz Platão, não é belo, mas é hábil para encontrar a beleza. Bom, outra parte importante da teoria de Platão, que tem a relação direta com a questão da ética, é a teoria da tripartição da alma. Então, para Platão, a alma tem três partes: a parte racional, a parte irascível e a parte apetitiva. Então, foi numa parábola, numa metáfora chamada mito do cocheiro, que Platão explicou sobre essas três partes da alma, escreveu sobre isso. Então, Platão, em sua obra Fedro, para falar sobre a separação existente dentro da alma humana, utiliza a metáfora do mito do cocheiro. Nele, há a imagem de uma carruagem que, guiada por um cocheiro, é puxada por dois cavalos, um bom e obediente e outro mau e desobediente. Então, a imagem da carruagem é uma metáfora da alma humana, que para Platão está dividida em três partes: alma racional, alma irascível e alma apetitiva. Então, a alma racional é o cocheiro, é aquele que comanda os dois cavalos. A alma irascível é o cavalo bom e a alma apetitiva é o cavalo ruim. Vamos ver um pouco mais sobre isso. A alma racional representa o cocheiro, aquele que deve conduzir a carruagem ao seu destino. A parte racional deve comandar os cavalos e dirigi-los ao conhecimento inteligível. Localizado na cabeça, é a sede do pensamento, sendo uma faculdade ativa e superior. Então, a alma racional é o cocheiro, aquele que comanda os dois outros cavalos. A alma irascível representa o cavalo fiel e obediente ao cocheiro. Está localizada no peito, no coração, é a parte mortal, e se refere à faculdade combativa da alma, cuja função é garantir a manutenção e a segurança do corpo e da vida.
Por isso, essa parte da alma se irrita contra tudo que possa ameaçar a pessoa ou lhe causar dor e sofrimento, protegendo a vida contra os perigos das coisas materiais e mundanas. Então, o cavalo bom é a parte combativa da alma, aquela que quer garantir segurança e quer garantir a vida. E por isso ela fica irritada contra tudo que atenta contra a segurança e a vida. E por fim, a alma apetitiva representa o cavalo mau e desobediente. É a parte da alma que busca as coisas materiais e a satisfação dos desejos corporais. A parte aqui é separado um erro de digitação. Localizada no baixo ventre, se preocupa com a bebida, a comida, o sexo e os prazeres fixos em geral. Mortal, sempre satisfeita e sedenta de mais prazer, é a parte passional do ser humano e por isso precisa ser controlada. Então, pessoal, a alma apetitiva é o cavalo mau, desobediente, está preocupada só com os prazeres, com bebida, com sexo, com prazeres físicos em geral. Então, dentro da ética, nós percebemos que nós temos a alma racional, que deve controlar a alma irascível e a alma apetitiva. Então, nós temos que preocupar com o nosso bem, temos que preocupar com a nossa saúde, com a nossa segurança, mas sabemos que o homem também é movido por desejos, por prazeres. E isso também precisa ser controlado, precisa ser equilibrado. E é a alma racional que vai controlar essas duas outras partes da alma. Então, pessoal, para a gente finalizar essa ideia de ética em Platão, vamos relembrar de outros conceitos, além do que nós já tratamos, do belo, do amor, do bem, é que Platão, só o conhecimento do que é virtude pode tornar o homem virtuoso. Então, lembramos que o Platão, ele acredita muito no conhecimento, na teoria, através de que nós podemos conhecer a verdade e buscar a essência através da razão. Diferente de Aristóteles, que veremos em outra aula, de seu discípulo, que ele acredita que essa parte da ética está diretamente relacionada com a prática, com o hábito. Então, a virtude, para Aristóteles, ela precisa ser praticada. Aqui em Platão, ele precisa conhecer a virtude. Então, Platão afirma que só o sábio é virtuoso, porque unicamente conhecendo o que é virtude é possível ser virtuoso. Em A República, Platão enumera as 4 virtudes principais: sabedoria, coragem ou fortaleza de ânimo, temperança e justiça. Para Platão, a felicidade é o produto da sabedoria. O sábio que acede ao mundo das ideias é então eudaimon, é feliz. A felicidade é o fim da ação humana. Então vejam, para Platão, a felicidade ele é o produto da sabedoria e a gente só consegue a sabedoria quando a gente acede ao mundo das ideias, utilizando a razão, saindo da caverna, saindo das correntes e procurando a luz, procurando o conhecimento, procurando então a felicidade. O fim da ação humana, nós fazemos tudo para encontrar a felicidade. Em outras palavras, devemos fazer tudo para buscar o conhecimento, buscar a verdade, segundo Platão. Pessoal, muito obrigado pela companhia e até a nossa próxima aula.